sabe que você fez eu lembrar da sessão de terapia que eu fiz? E eu falei uma frase, não lembro o contexto, mas eu falei, porque, né? Você quer uma coisa bem feita, faça você mesma, né? Aí ela baixou e anotou. Ah, não? Quando a gente anota, a gente até vê a pessoa assim. Ui. Eu falei, não, anota não, pode falar. Ela, não, é que agora eu fiquei curiosa pra uma coisa. Como é que era trabalho de escola, em grupo? Eu fazia tudo sozinha, anotava a fala dos outros. E ai de quem saísse da fala que eu tinha anotado, porque eu sei fazer direito. Ela, interessante. E aí foi discorrendo a conversa na sessão, mas no final, ou próximo do final, ela soltou. Você sabe qual é o nome disso? É arrogância. É orgulho. E se tinha uma coisa que eu acreditava sobre mim, Que você não era que eu arrogante. não era arrogante. Eu gostava muito da ideia que eu acreditava que eu era humilde. Eu acreditava mesmo que eu era. Quando a pessoa acha que ela é humilde, nossa, esse é o primeiro sinal de que você não é. Humildade é assim, quando você acha que você é. Não, você não é. E eu falei pra ela, eu vou precisar de um tempo pra digerir essa informação, porque se tem uma coisa que eu acreditava sobre mim que eu não era orgulhosa. Eu falei, então, quando você não confia no outro, não confia que o outro é capaz de fazer algo que você faz, que você tem dificuldade de trabalhar em equipe, que você não sabe delegar, é sinal de orgulho e arrogância. Eu falei, tá bom, precisei de uns dias pra digerir isso. Mas Agora, é real, você fez falando sobre, né, essa atitude para com os pais também, né? Agora, olha só, a gente falou disso e eu lembrei de algo que vale pontuar maravilhosamente aqui. Nós usamos a expressão assim, você não é humilde ou você é arrogante. Prestem muita atenção nisso. Eu acho que é importante que a gente aprenda a parar de ser extremista. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fala assim, por exemplo, a gente brincou aqui, né, deu risada e tal. Não sou humilde. Não. Ou sou arrogante. A questão é que não é que você é arrogante. Você desenvolveu arrogância. Atitudes, né? E está tendo comportamentos, pensamentos arrogantes. Você, em alguns momentos, não vai ser arrogante. Em determinada situação, provavelmente você não vai ser arrogante. Em outras, você vai. Em determinados momentos, você vai ser humilde. Você vai agir com humildade. Vai abaixar a cabeça, vai admitir, eu errei, eu falei. Em outras, você vai ter dificuldade. Então, a expressão você é, eu sou, ela é uma expressão extremamente forte. Agora sim, eu tô sendo ela é muito forte, essa expressão, porque fala sobre uma coisa que, inclusive, a gente denomina como até imutável. Então, eu acredito e gosto de levar isso comigo, de que tem algumas coisas que, ou pela imperfeição, ou pelas minhas próprias qualidades, talvez eu não mude. Vai depender. Vai depender do contexto, daquilo que eu vou cultivar no meu coração. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa, ela é sempre assim, desde nova, tal, sempre teve comportamentos hospitaleiros. Certo? E aí, isso muitas vezes já está na essência da pessoa, dela ser mesmo. Só que diferente do Criador, muitas vezes a gente é moldado pelo ambiente que a gente está. Sim. E aquilo que faz parte da nossa essência, que é sobre aquilo que nós somos, começa a adormecer, a ficar sem vida, não é regado, não é cultivado. E outra atitude aparece no lugar. E aí outra atitude vai aparecer no lugar. Às vezes pelas dores, pelas feridas, às vezes sempre é uma pessoa hospitaleira, tal. E às vezes vem muita ingratidão, enfim, né? Alguns se aproveitam por a pessoa ser hospitaleira. Então existem tantas coisas. E aí isso faz com que a gente mude o comportamento. Quando você é algo, pode acontecer de acontecer o quê, né? De você perceber que algo em você que você gosta tá morrendo, e aí você parar, opa, o que tá acontecendo? Eu tô agindo muito assim, tal, e volta a cultivar aquela essência, aquela luz, aquela característica maravilhosa que você gosta que tem em você. Então, é um fato. Todos nós podemos desenvolver
em nós as características maravilhosas divinas. Todos nós podemos desenvolver. Porque a gente foi feito à imagem e semelhança do Criador. Então a gente pode. Assim como a gente também pode desenvolver características negativas por causa da nossa imperfeição. Sempre é um fato. Qual eu cultivo mais? Qual eu rego mais? Então, assim, é importante a gente prestar atenção nisso. Por quê? Porque às vezes alguém vai pegar esse vídeo aqui e já vai identificar alguém. E aí vai fazer o quê? Ele é arrogante. Ah lá, eu falei? Ele é isso, ele é aquilo. Ela não sei o quê. Não sei, ou eu sou, nossa, eu sou arrogante. E já se coloca ali embaixo. Entendam. O único, eu tenho pensado, e há um tempo, acho que, sei lá, alguns, talvez anos, eu acho, não sei quanto tempo, mas depois que eu comecei a perceber isso, é uma coisa que eu sempre estou buscando lapidar em mim. Tipo assim, o único realmente que pode falar você é quem conhece você como um todo. E esse é o soberano. A gente não pode fazer isso. Não pode, não devemos. E nós somos muitas coisas também, né? Sim. Dependendo do momento, dependendo... Não Sim. tem como rotular dessa maneira, né? E uma coisa muito comum, vai parecer que eu vou sair do assunto, mas é uma orientação mesmo que eu quero deixar para as pessoas. Hoje, por exemplo, tá ficando muito evidente, características, né, diagnóstico, como por exemplo, narcisista, psicopata e assim por diante. Então, assim, às vezes a gente, até como profissional, observa muitos fatos de que a gente vai falar, esse aqui porque a pessoa nos evidencia fatos. Mas, por exemplo, eu na minha profissão não dou diagnóstico para ninguém, eu não tenho essa autorização para fazer isso, né? A autorização de lei, vamos colocar assim. Então, eu só observo os comportamentos, os fatos e assim por diante. Pois bem, só que eu já lidei com pessoas que eu percebi que tinha comportamentos narcisistas comigo, e aí que entra o ponto. E outros tipos de comportamentos até mais graves, e que eu tenho muitas evidências e fatos de experiências de que para mim são muitos comportamentos de um narcisista, psicopata. Eu tenho isso. Então, eu percebi que eu precisava fazer uma mudança na forma de falar sobre. Então, desde que eu percebi, e com a essência disso que eu fui desenvolvendo aos poucos em mim, essa questão de, em vez de apontar o dedo e falar eu aprendi uma coisa, olha, teve comportamentos narcisistas comigo. Essa pessoa tem comportamento narcisista e foi comigo. Então, quem sou eu para falar que um profissional, um médico lá autorizado, vai dar o diagnóstico, beleza, tá, tranquilo, tá. Eu estou falando sobre mim. Eu entendi nas minhas reflexões e meditações que o ser humano ele tem a escolha de fazer o mal ou de fazer o bem, mesmo que ele tenha os desafios pessoais dele, mesmo que ele tenha algumas coisas, a não ser que seja um esquizofrênico, alguma coisa assim, mas quando a gente dá um diagnóstico, a gente rotula a pessoa, olha meu amor, você é assim, você não tem como fazer de outro jeito. E o ser humano ele tem uma capacidade tão extraordinária que muitas vezes vai além da compreensão humana de sair daquele estilo de vida, de mudar as coisas. Então, pô, se eu não tenho tanta empatia, se eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, fazer o mal é uma escolha. É isso que eu tô querendo dizer. Fazer o mal é uma escolha e fazer o bem também. Então, assim, eu não tenho o direito de determinar que certa pessoa nasceu assim e vai morrer assim. E já rotulá-la. Ela é. Rotulá-la como ela é, dizendo em outras palavras que não adianta o que você fizer, você nunca vai conseguir fazer diferente. Então é igual hoje se rotula para tudo. Hoje você é rotulado em tudo. Você é rotulado como depressivo, você é rotulado como... espero que não me façam disso, né? Mas entenda, a gente acaba sendo rotulado. A pessoa pode ter depressão. Significa que nunca mais ela vai dar um sorriso para a vida. Então, quando eu rotulo alguém, ela tem depressão. Quando eu faço esse rótulo para a pessoa, o que eu estou querendo dizer é que, de uma certa forma, você coloca aqui no seu coração que nem adianta nem vou esperar um sorriso dela.
Eu nem vou esperar que um dia ela acorde e fale, ai, que dia bonito. Eu já nem espero mais. Então, se eu já não espero mais, como eu vou estimular aquele ser humano a viver melhor? Entende? Então, assim, todos nós, se a gente percebe que uma pessoa, por exemplo, tem um comportamento narcisista, tem comportamentos que parecem, por exemplo, ali com as características de um psicopata, sociopata, que são casos mais perigosos, é um direito seu e seria até prudência você se afastar. Se afaste. Mas o que eu estou orientando é, não determine que essa pessoa vai ser assim para com tudo e com todos. E eu posso falar que, de uma certa forma, acho que seria hipocrisia minha se eu não falasse isso, de uma certa forma, lá no comecinho, quando eu comecei a aprender certas coisas, eu tinha essa visão, sabe? Como tipo assim, então vai ser assim com todo mundo e todos, não. Às vezes pro outro vai ser mil maravilha. A pessoa agiu assim com você. Aí quem determina quem aquele ser humano é o soberano, não é a gente. Porque ele sabe todos os fatos. Estou de acordo com as atitudes da pessoa? De jeito nenhum. Tenho o direito de não querer na minha casa, não querer na minha vida. Mas não posso pegar e julgar. Assim como eu não posso julgar os meus pais, que eles não sabem viver a vida. Eles provavelmente estão tendo a vida que eles querem. Ou que pelo menos eles escolhem. Se eles não têm a vida que eles querem, eu tenho a certeza que os meus pais podem fazer a escolha de viver a vida que eles querem. A questão é, eles vão fazer essa escolha? Não é problema meu. Nem direito meu, falar. Não. Que gancho, hein, Fia? Você conseguiu voltar no assunto inicial. Consegui voltar? Então tá bom. Não, eu sei que o vídeo já tá longo, mas eu queria falar sobre ainda. Então, por exemplo, que tipo de atitude eu posso ter? Digamos que eu vejo os meus pais tendo atitudes ruins para eles mesmos. Não tô aqui para ensiná-los. Certo. Mas que tipo de atitude eu tenho com eles, então? Me exemplifique uma atitude ruim. Não vou conseguir, não pensei. Não pensei. Ai, caramba, hein? Digamos, meu pai fuma, por exemplo, meu pai não fuma, mas é um personagem, tá, gente? Tá é uma bom, historinha criada. Meu pai fuma e eu fico pegando no pé dele o tempo inteiro sobre esse assunto. Você vai falar pra mim que seu pai não sabe que o cigarro tá errado. Ele sabe. Tá escrito lá na embalagem quando ele compra. Entende? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Ótimo, por favor. Qual é o maior exemplo de humildade que você conhece? O maior. Pode falar. De Deus. Exatamente. Você conhece a historinha, né? De quando um ser humaninho aqui na Terra ficou falando assim, mas Deus, e se tiver? Sabe assim? Deus proferiu um julgamento e ele não concordou com o julgamento. E aí ele quis convencer Deus De que tinha que fazer outra coisa. Não era pra tanto, né? Naquele momento Deus foi humilde. Ele ouviu. Mas ele já estava certo da decisão que ele tinha tomado, porque ele já tinha visto o coração de todos. Não é verdade? Muitas vezes os nossos pais até nos ouvem, até por essa característica mesmo da humildade. Diferente de Deus, eles são humanos. Né? Diferente de Deus, eles são humanos. Então, os nossos pais não são donos da verdade. Eles não são, né, Deus, para falar que tudo que eles falam acontece, não sei o quê. Não, os nossos pais não são donos da verdade. O único dono da verdade é Deus. Com isso é inquestionável e indiscutível. Beleza, o meu pai e minha mãe não é um Deus. É um ser humano como eu. Eu não sei tudo sobre a vida. Meu pai e minha mãe também não. Mas se eu posso escolher como viver a minha vida, por que meu pai e minha mãe não podem escolher como viver a vida? Vai fazer mal pro meu pai, eu não quero que ele morra. Ele não parece estar preocupado. Pode ser que seu pai queira morrer. Pode ser que a sua mãe queira morrer. E aí, assim, é claro que para tudo na vida a gente tem que discernir, agir na conta do amor, né? Mas as pessoas têm confundido o amor com desrespeito, intromissão na vida dos pais. E quando eu falo de desrespeito, eu tô falando de desrespeito em relação à hierarquia.
As pessoas não conhecem mais essa palavra. Hierarquia. Existe uma hierarquia, filha. Os nossos pais estão acima da gente, você querendo ou não. Em que sentido que eles estão acima da gente? Eles veio antes. Eles têm o direito de conduzir a vida deles independente de como você quer. Nós não temos a autoridade sobre os nossos pais. Então, o que eu ia te falar é, tem lógica um ser que não sabe de tudo querer falar para alguém que é maior do que ele? Não tem, criatura. Então, os nossos pais vieram antes. Eles sabem tudo da vida igual a Deus? Não é esse o ponto da ilustração. O ponto é, eles são maiores do que mim. Eles têm o direito de viver. E os nossos pais não precisam da gente para viver. Eles podem ter uma conexão emocional. Que tipo, se meu filho morrer, eu morro. Mas isso é uma questão emocional. Um apelo emocional que entrou, inclusive, em desequilíbrio. Ponto. Agora, quando a minha mãe tinha lá 29 anos, ela precisava de mim para existir? Não precisava. Ela não precisou de mim para existir. Nossos pais não precisam. Nesse sentido, não é sobre questões emocionais. Aceite e lide com isso. Aceite. Então, se seu pai quer fumar, o problema é dele. E aceite seus pais também, né? Aceite seu pai. Vai fumar. Sabe, aí você tem o direito. Pai, então, como você escolhe fumar? Aqui dentro da minha casa, não. Não. E quando você estiver fumando, eu não vou ficar perto de você. Porque isso aí tá te matando. E a vida é sua. É um direito do Senhor. Tá bom? Então, assim, só que, lembra lá do vídeo anterior que a natureza nos ensina? Eu não vou ficar perto, porque isso faz mal pra mim. E isso dá outro vídeo. Outro vídeo. Impor limites pra pai e mãe. Nossa! Isso é Daqui a pouco os cachorros vão começar até a vomitar aqui. Oh, meu Deus, mas esses assuntos aí eu fiz. Mas por agora chega, né? Vocês viram que foi ela que encerrou. Não, por agora chega, senão o vídeo Mas vai deu ficar a muito longo. resposta? Eu amei. Deu. Sim, pra mim foi Só pra gente concluir, que eu falei isso. Só pra gente concluir. Se nem Deus, eu tava tentando lembrar do que eu tinha pensado. Se nem Deus interfere nas escolhas dos nossos pais, quem você acha que é pra interferir? Cada um tem seu livre-arbítrio. É assim que eu penso. E é assim que eu vivo. Quando eu passei a viver a vida assim, eu amo meus pais aqui, eu aprendi a levar de verdade, de coração mesmo. Eu aprendi a levar tudo de bom do meu pai e da minha mãe comigo. Eu lembro dos meus pais o tempo inteiro. Não sou a filha que talvez a sociedade gostaria que fosse. Mas tudo que eu aprendi de bom com o meu pai e com a minha mãe, eu vivo aqui dentro e eu quero honrar isso que eles me ensinaram. Eu lembro deles, acho que todo dia da minha vida eu lembro dos meus pais. Mas depois que eu entendi que eu não tenho direito, porque eles têm livre-arbítrio, eles vivem a vida deles como eles quiserem, quem sou eu na fila do pão pra falar alguma coisa? Eu não. Eu vim depois e eu vou honrar a vida que eles me deram da melhor forma que eu conseguir. Fica a dica. Muito bom. Beijo, comenta, compartilha, curte. Eu acho que esse é um assunto, meus amores, que apesar de desafiador, ok? De polêmico, de terem jogado uma bomba na minha mão, eu acredito de verdade que esse é um assunto que muitas pessoas deveriam assistir. Eu acho que não são todas que estão preparadas, mas muitas deveriam assistir. Então, se você conhece alguém que está precisando ouvir isso, que está precisando colocar mente e razão, coração no devido lugar, prestar mais atenção nas atitudes próprias, como está se relacionando com os pais, compartilha, comenta. Quer saber mais? Comenta, vai ser bom. E curte! Por favor, curte aí, tá bom? Beijos, até a próxima!